Tudo pronto, então. Salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada pra você, meu amigo, minha amiga, guerreiro, guerreira aí das carreiras policiais. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui, tudo na paz. Eu sempre inicio os vídeos falando. Quem fala é o Jardel, professor, mentor e pesquisador em Direito. E hoje, sem mais delongas, vamos dar continuidade aí às nossas aulas de Direito Administrativo. Precisamente o tema que foi mais cobrado pelo CESP em todas as provas de direito. De direito não, todas as provas da Polícia Militar, tá? E eu trouxe esse tema que é o tema da responsabilidade civil. Deixa eu só tomar uma água aqui pra gente continuar. No vídeo de hoje, gente, nós paramos lá nas causas de excludente da responsabilidade do Estado, tá? E vamos seguir com o nosso item, nosso ponto aí de retomada. Primeiro ponto, antes da gente continuar o vídeo, que eu preciso ressalvar para vocês. Galera, aqui eu vou trazer as principais teorias, principais detalhes dessa revisão desse tema. E outra coisa, quais pontos de pegadinha em prova. E o quarto, jurisprudência, tá? Galera, se vocês analisarem o edital de vocês, da Polícia Militar, vocês perceberão que um tópico desse edital diz que a banca pode cobrar, nas matérias específicas, pode cobrar jurisprudência. Então, esse tema de responsabilidade civil é um tema que é recheado de jurisprudência e eu vou trazer as melhores aqui. E são muito cobradas em provas e a gente vai fazer os comentários, tá? Galera, nosso item de retomada é esse aqui, ó. Tava falando sobre caso fortuito e força maior, que são excludentes de responsabilidade do Estado, tá? E eu já trago aqui uma jurisprudência muito legal, que é o tema de repercussão geral do STF número 950. Professor, mas eu vou ficar, para minha prova, eu vou ser o louco aí de ler jurisprudência e ficar entendendo como é que funciona jurisprudência do STJ, do STF. Não, o aluno, não. Aqui você vai pegar as principais. O que eu recomendo? Procure as principais jurisprudências do STJ e do STF sobre cada tema, tá? Não saia lendo todas as jurisprudências, não. Procure as principais. Resolva questões da banca. Verifique se a banca ela tem preferência na cobrança de algum tema de jurisprudência ou não, tá? Eu verifico que está caindo bastante é esse tema aqui do ano passado, tá? Que é a repercussão geral número 950 do STF. O que é que diz esse tema aqui? Vejam só. Ele diz o seguinte: a imunidade material parlamentar ela configura excludente da responsabilidade civil objetiva do Estado, afastando qualquer pretensão indenizatória em face do ente público por opiniões, palavras e votos cobertos por essa garantia. Nas hipóteses em que a conduta do parlamentar extrapolar os limites da imunidade material, eventual responsabilização recairá de forma pessoal, direta e exclusiva sobre o próprio parlamentar, sob regime de responsabilidade civil subjetiva. Professor, traduz essa jurisprudência. Galera, lembrem, os nossos parlamentares, eles possuem imunidade material. Essa imunidade material é sobre opiniões, palavras e votos. Então, de certo modo, eles não podem ser responsabilizados pelo que eles falarem, pelas suas opiniões, por suas palavras e seus votos no exercício do cargo público, tá? Então, isso está na Constituição, tá, galera? Está na Constituição. Só que qual é o ponto? O que foi que o STF decidiu? O ponto está justamente aqui, ó. Se o parlamentar ele extrapolar, tá, os limites da imunidade material, eventual responsabilização recairá sobre ele. Por quê? Porque a pessoa que foi vítima dessas palavras, opiniões e votos, ela pode entrar com ação contra o Estado, tentar responsabilizar o Estado. Então, o que foi que o STF disse? Irmão, se você se você bancou aí a bronca, agora assume e continua aí nessa pegada. Então, se o parlamentar ele extrapolar
os limites dessa imunidade, ele responde sozinho. O Estado não mais responde. Percebam que aqui a gente tem uma exclusão da responsabilidade do Estado. Então, o próprio Estado, ele responde... Aliás, o parlamentar, ele responde e o Estado, ele fica de fora, tá? Professor, me dá um exemplo. Essa questão aqui foi tirada de uma prova e eu já trago para vocês, saindo da teoria e indo totalmente para a prática de prova, situação hipotética, beleza? O deputado estadual Fabinho, em um discurso dentro da Casa Legislativa, então percebam, o deputado estadual, ele é um parlamentar, em um discurso dentro da Casa Legislativa, ele proferiu inúmeros xingamentos contra Mariazinha. Disse que ela era uma velha caquética, hipocondríaca e se utilizava indevidamente dos recursos do SUS. Disse também que ela se apropriou de dinheiro público e abastecia ilegalmente o agro no estado de Goiás. E aí, a questão diz, o discurso foi à tona, gerou inúmeras discussões na casa, teve grande repercussão na mídia. Então, o que foi que aconteceu? A Mariazinha, que foi vítima, ela entra com uma ação de responsabilidade civil contra o Estado e pediu a compensação em danos materiais e morais. E aí ela fundamenta sua pretensão na teoria da dupla garantia. Galera, que teoria é essa? Essa teoria da dupla garantia quer dizer o seguinte: quando um agente público ele pratica um ato, seja uma ação ou omissão lícita ou ilícita, se a vítima quiser uma indenização, ela não entra contra o agente público. Jardel, me dá um exemplo. Você que está aí me assistindo. Imagine que eu sou um agente público e eu causei um dano a você que está aí me assistindo, tá? Você diz, olha, eu quero processar o Estado de Alagoas porque Jardel causou um dano para mim. Você vai processar. Na ação que você que está me assistindo entrar, você vai colocar como parte para ser responsabilizada o Estado. Você não me coloca como parte. Esse colocar o Estado como parte se chama teoria da dupla garantia. Ou seja, quem responde primeiro é o Estado. Então, quem segura a peteca aí é o Estado. E se houver condenação, o Estado pode aí verificar se o agente praticou ou não a conduta de forma culposa ou dolosa. Lembra que a gente vai entender ainda como é que funciona a ação regressiva, tá? Mas essa é a teoria da dupla garantia, pois o Estado, na condição de garante de seus agentes públicos, deveria ser acionado primeiro. Então, a questão ela dá essa situação hipotética. O gabarito da questão diz que, por esse informativo, por essa repercussão geral, o Estado não será processado, tá? Mas sim o próprio político. Por quê? Porque é o que diz exatamente o tema de repercussão geral do STF. Se o parlamentar ele extrapolar no que ele diz, deixe o Estado de fora. Quem responde é somente a pessoa, o parlamentar que proferiu as palavras. Essa responsabilidade, galera, será subjetiva. Professor, qual é a diferença entre a responsabilidade objetiva e a subjetiva? Na objetiva, eu não provo culpa ou dolo, né? Não é isso? Vocês aprenderam comigo no outro vídeo. Já na subjetiva, tem sim. Você entra com ação, você tem que provar que a pessoa agiu com dolo ou com culpa. Beleza? Então, primeira jurisprudência que eu acho legal aí com relação a esse tema de responsabilidade civil do Estado. Vamos seguir. E aí a gente sai da teoria do risco administrativo e a gente entra na teoria do risco integral, tá? Ela é bem parecida, elas duas são bem parecidas, mas o que é que diferencia uma da outra, galera? É que na teoria do risco integral, atenção, na teoria do risco integral, a gente não admite nenhuma excludente de responsabilidade. Então aqui, nessa teoria do risco integral, não tem culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, tá? Então, a regra é outra situação que a gente tem a responsabilidade objetiva e a exceção é a teoria aí, na verdade, do risco integral. Professor, então, excepcionalmente a gente tem essa teoria. Em quais hipóteses? A gente tem aí 3 hipóteses em que é possível a teoria do risco integral. Hipótese 1.
danos causados por acidentes nucleares. Então, se houver um acidente nuclear em que a União, por exemplo, esteja envolvida, a pessoa que foi vítima pode ingressar com a ação e não precisa demonstrar dolo ou culpa, como eu já disse a vocês, e, além do mais, o Estado ele não pode dizer que não. Então, ele será responsabilizado de qualquer forma, de qualquer maneira, beleza? Porque teoria do risco integral, tá? Atos terroristas contra aeronaves brasileiras. Então, se houver atos terroristas contra aeronaves, é possível aí a aplicação da teoria do risco integral, assim como os danos ambientais. Se o Estado for penalizado por danos ambientais, também é possível a aplicação da teoria do risco, beleza? Então, qual é a principal distinção das duas? Trouxe esse quadro aqui comparativo. A teoria do risco administrativo, a gente tem uma responsabilidade objetiva, ou seja, eu não preciso demonstrar dolo ou culpa. Teoria do risco integral do mesmo jeito, não preciso demonstrar dolo ou culpa em relação a elas, tá? O que é que diferencia uma da outra? Na teoria do risco administrativo, eu consigo arguir, eu consigo suscitar aí excludente da responsabilidade. Caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Na teoria do risco integral, não. Esqueçam, aqui não existe tesoura, tá? E não existe tesoura. A tesoura só existe na teoria do risco administrativo. Beleza, gente? Então, fiquem de olho aí na diferença dessas duas teorias. A gente sai dessa primeira responsabilidade objetiva e a gente percebe que ela está muito baseada aí numa responsabilidade por ação do Estado, tá? Então, aí o Estado ele age e por essa ação ele será responsabilizado. Aqui a gente tem, nós vamos ver a partir de agora, a responsabilidade por omissão. Então, no caso de omissão, o Estado também pode ser responsabilizado? Pode, gente. De que forma? Na responsabilidade por omissão, a gente pode didaticamente separar essa responsabilidade de duas formas. Uma omissão específica ou uma omissão genérica, tá? Quando a gente falar numa omissão específica, a responsabilidade é objetiva. Então, aqui eu não preciso demonstrar dolo ou culpa. Então, imagine que o Estado se omitiu em alguma coisa de forma específica. Nós vamos ver as hipóteses. Se omitiu de forma específica. Então, se a pessoa vai pedir uma indenização, ela não precisa demonstrar dolo ou culpa do Estado, tá? O que é diferente aí na responsabilidade genérica. Quando tiver uma responsabilidade genérica, essa responsabilidade precisa demonstrar, ela é subjetiva, ou seja, eu preciso demonstrar aí dolo ou culpa na ocorrência dela, beleza, gente? Então, deixa eu voltar aqui, dolo ou culpa na ocorrência dela. Professor, e quais são as hipóteses aí de responsabilidade por omissão que são específicas? A responsabilidade por omissão específica, ela ocorre quando o Estado ele se omite, só que ele se omite, mas essa omissão ela é estritamente específica, direcionada para alguma pessoa em específico, tá? Não de forma genérica, de forma ampla. Então, olha o que diz o slide aí. A responsabilidade civil do Estado por omissão por omissão específica, ocorre quando o poder público ele tem um dever legal individualizado, tá, galera? De agir e a possibilidade concreta de efetivar o dano. Nesses casos, o STF entende que a responsabilidade é objetiva. Então, basta provar o dano e o nexo causal. Aqui eu não discuto nem culpa, nem dolo. Temos jurisprudências que podem cair na tua prova a respeito da omissão, responsabilidade por omissão específica. Professor, quais? Vou passar aqui. Primeira delas, primeira júris, é o tema 592 do STF. Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º da Constituição, o Estado é responsável pela morte de detento. Aqui, galera, é uma jurisprudência boa de prova, beleza? Então, o que é que diz a jurisprudência?
se o detento ele praticou, por exemplo, é uma situação hipotética, se o detento pratica uma hipótese de um suicídio aí, sendo que ele já vinha apresentando indícios de que poderia agir dessa forma, o Estado ele deverá ser condenado, tá? Então o Estado pode ser condenado. Percebam que o Estado ele se omitiu nessa hipótese. Então o detento ele já apresentava sinais dessa situação que ele ia praticar esse ato e aí o Estado se omite. Então de que forma? Pessoal, os agentes penitenciários percebem aí que a pessoa, o detento, ele já demonstra que está querendo praticar esse ato e comunica ao pessoal do presídio, só que o pessoal do presídio deixa passar. Então percebam que é uma omissão. O Estado ele se omitiu, foi avisado, se omitiu. Então, nesse cenário aí, o Estado pode ser responsabilizado. No entanto, como está no slide, caso contrário, não encontrando situações semelhantes e anteriores, o Estado não será responsabilizado. Ou seja, o cara praticou o ato da noite para o dia, não tinha demonstrado nada, não estava demonstrando nenhuma alteração no seu, nenhuma alteração aí na sua conduta, no seu dia a dia. Então, nessa hipótese, o Estado não será responsabilizado, beleza? Então, são situações, são exemplos práticos aí de como é que funciona essa parte de omissão e resguardo e responsabilidade com relação ao detento. Outra situação aí é o tema 366 do STF, tá? Então, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico. Então, tem que ser uma omissão, tá? Que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público. Então, aqui eu tenho uma omissão, uma responsabilidade em relação a fogos de artifício. É possível, se houver um dano em relação a uma casa que tinha fogos de artifício e esses fogos estouraram, causando dano a particulares, é possível que o Estado seja responsabilizado pela ausência de fiscalização, enfim, sim, quando houver as hipóteses aí que tem no tema da jurisprudência aí do STF, tá? Então, quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades. Então, perceba que aqui eu tenho uma hipótese de omissão do Estado, né? Então, e é uma omissão ainda mais específica. Pô, professor, mas também tem a omissão genérica, né? A RESP por omissão genérica. Sim, tem. Aqui é uma falha, o Estado responde por uma falha geral no serviço, galera. E essa responsabilidade, como eu disse anteriormente para vocês, é uma responsabilidade subjetiva. Então, a gente precisa demonstrar dolo ou culpa na atuação do Estado, tá? Então, é uma falha geral no serviço onde o Estado deveria estar presente, mas a sua ausência não foi a causa imediata e direta do evento. Para haver indenização, vejam, a vítima precisa provar a culpa do serviço. E o Estado foi negligente, imprudente ou imperito. Então, aqui a gente já tem uma hipótese de responsabilidade subjetiva, provando aí dolo ou culpa na conduta do Estado. Exemplo prático aí. Houve a inundação dos bueiros aí. Aliás, houve uma inundação no município causada por bueiros entupidos. Houve uma chuva aí e os bueiros entupiram e causou uma inundação. Vou tomar uma água aqui. Houve uma inundação aí por bueiros entupidos. O Estado pode ser responsabilizado? Pode, desde que as vítimas comprovem que houve uma falha no serviço prestado pelo Estado e elas precisam demonstrar aí também que houve dolo ou culpa. Nesse caso aí da inundação, culpa, né? Na negligência, imprudência ou imperícia. Beleza, gente? Então, fiquem atentos aí com relação a essa distinção. Voltem o slide, voltem o vídeo se vocês ficarem com dúvida como é que ocorre essa responsabilização e vejam
como é que funciona cada uma delas. Beleza? E aí a gente entra no que se denomina direito de regresso. Professor, o que é direito de regresso? Aqui é o momento em que o Estado vai cobrar do seu agente público o ato que ele praticou. Então, é o momento em que ele vai responsabilizar o agente público aí. Beleza? Então, lembra. Se o agente ele praticou um ato que causou dano, a vítima ela entra contra o Estado, cobrando a indenização, e posteriormente o Estado pode cobrar regressivamente contra o seu agente público, tá? O que é que você precisa ter de ponto de atenção aqui, meu aluno, com relação ao direito de regresso? Se a vítima entra contra a administração pública, a gente tem uma responsabilidade objetiva, ou seja, eu não preciso demonstrar dolo ou culpa na atuação do Estado. No entanto, se o Estado vai ajuizar uma ação regressiva, então é a administração contra o agente público, eu tenho uma responsabilidade subjetiva, ou seja, o Estado precisa demonstrar para que o seu agente público pague por aquilo que houve dolo ou culpa, beleza? Então, vejam aí como é que funciona no esquema. A vítima, se for na responsabilidade objetiva, ela entra contra o Estado. É uma responsabilidade objetiva e não depende de dolo ou culpa. No entanto, se o Estado for entrar regressivamente contra o seu agente público, vejam aí o Estado como triângulo, ele ingressa com a ação contra o agente público aí, uma RESP, responsabilidade subjetiva, ou seja, o Estado precisa demonstrar dolo ou culpa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido aí essa parte da responsabilidade, do direito de regresso, tá? Mais uma questão aí de oficial da Brigada Militar. Então, o que é que diz essa questão? Durante uma abordagem policial, a terceiro sargento, vejam só, Tayana, agindo com excesso de força, causa lesão corporal em um civil e, posteriormente, a juização de indenização por danos morais e imateriais. Então, perceba que é uma policial militar, está em serviço e ela age com excesso de força. Considerando a responsabilidade do Estado, assinala a alternativa correta. Então, alternativa A, a RESP do Estado é subjetiva e depende da comprovação de dolo. E aí, o que é que vocês acham? Então, percebam, retomando essa ideia. Então, percebam que a policial militar, ela age com excesso de força, tá? Contra um civil. Então, o civil pode entrar contra o Estado? Pode sim. Essa responsabilidade, como é que a gente pode classificar ela? Ela é uma responsabilidade objetiva, tá, gente? Então, a vítima contra a administração é objetiva. Eu não preciso demonstrar dolo ou culpa. Então, RESP objetiva. Vítima contra a administração. Só que, se a administração ajuizar uma ação contra a terceiro sargento Tayana, o Estado for entrar com ação contra ela, aí a gente tem uma responsabilidade subjetiva. O Estado precisa demonstrar dolo ou culpa. Beleza? Então, a alternativa A está equivocada porque diz que a RESP do Estado é subjetiva. Na verdade, é uma RESP objetiva. Alternativa B. A RESP do Estado é sempre subjetiva. Falso. Sempre não, galera. A gente já viu que a regra é RESP objetiva. Alternativa C. O Estado somente responderá se o policial militar agiu de forma dolosa. Errado, né? A gente já viu que não precisa demonstrar dolo ou culpa. E mesmo que o policial tenha agido de forma culposa, ele também será responsabilizado. Alternativa D. A RESP do Estado é objetiva, mas o policial militar responderá regressivamente apenas se for comprovado sua culpa ou dolo. E aí, galera, alternativa correta, né? Alternativa D, alternativa correta, porque justamente ela mostra o cenário de como funciona a responsabilidade civil do Estado. Beleza? Alternativa E. Comprovada a culpa do policial, o Estado não poderá ser responsabilizado. Então, falso. O Estado é responsabilizado aí pela responsabilidade objetiva. Não preciso demonstrar dolo ou culpa. Beleza? Terminando esse bloco, a gente vai falar sobre prescrição. O que é a prescrição? Galera, quando a gente fala de prescrição, é o tempo em que a vítima ela tem para entrar com a ação contra o Estado.
qual é o prazo que a pessoa precisa ter para poder entrar com a ação? Prazo de 5 anos, contados a partir da constatação da lesão e seus efeitos. Então, imagine que eu sofri um dano, um agente público causou um dano comigo hoje, no ano de 2026, tá? E aí, eu tenho quanto tempo para poder entrar contra o Estado? Eu tenho 5 anos, né? Então, eu tenho um tempo aí até 2031, não é isso? Então, 5 anos desde 2026 para que eu veja o Estado sendo responsabilizado. Beleza, galera? Então, prescrição. Prazo prescricional de 5 anos. A gente conclui aqui esse bloco, tá? No bloco seguinte, nós veremos só jurisprudências que são passíveis aí de cobrança na prova de vocês. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, curte, compartilha. Tamo junto, deixa um comentário aí, me deixa saber se estou ajudando você. Um ótimo abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!